Hey guys! Welcome back to my channel! Hoje a gente vai falar sobre como aprender idiomas de verdade assistindo filmes e séries, porque eu sei que esse é um tema que todo mundo gosta e todo mundo quer saber mais sobre, porque assistir filme e série é uma coisa que já faz parte da nossa rotina, uma coisa que a gente já gosta de fazer. E melhor ainda se a gente poder ficar mais inteligente, virar bilíngue, fazendo uma coisa que a gente já gosta e já tem um interesse, né? Então hoje eu vou falar com vocês sobre como aprender idiomas, qualquer idioma, assistindo filmes e séries. E eu vou compartilhar as minhas estratégias com vocês, porque vocês sabem que grande parte do meu conhecimento de inglês, de francês, de espanhol foi assistindo filme e série. E é uma coisa que eu amo fazer. Quem é que não gosta, né? Se você não gosta de assistir filme e série, olha, a NASA tem que te estudar. Mas bora lá, vamos começar então. Mas antes da gente começar, na verdade, não posso esquecer, não se esquece de curtir o vídeo e também de dar hype nele, que vai ajudar bastante o YouTube a mostrar o vídeo para outras pessoas. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações. E também eu tenho um curso de inglês básico, o Ultra English, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder entrar lá, que eu vou amar ensinar inglês para você. Então bora lá, vamos começar. É muito importante eu lembrar vocês que não é só sentar na sala, no sofá, ligar a televisão e começar a assistir alguma coisa e achar que vai ficar fluente fazendo só aquilo ali, assistindo passivamente. Você precisa ser intencional. Então não é tão simples assim, não é uma atividade super preguiçosa. Porque assistir de maneira passiva não vai te trazer os melhores resultados. Não é só sobre desligar a mente e prestar atenção no que os personagens falam. Claro que ainda assim vai ser uma atividade super interessante, atrativa, porque você pode fazer isso de aprender um novo idioma assistindo um entretenimento, rindo se for um filme de comédia, pode assistir seus filmes favoritos. Então é uma coisa que você vai sentir vontade de fazer e isso vai te ajudar, vai te manter animado ali, motivado. Não vai ser tão monótono, tão chato para algumas pessoas, como ler um livro ali de gramática, estudar com caderno, né? Estudar com um livro de lições realmente, de atividades no seu idioma-alvo. Então vai ser uma coisa que você vai sentir que é mais leve. Não vai ser uma coisa tão pesada para sua rotina, mas é uma coisa que vai te trazer mais leveza na hora de estudar. Além de ser uma coisa mais legal de fazer, tem muitas vantagens também, traz muitos benefícios para o seu desenvolvimento nas habilidades daquele idioma. Por exemplo, se você assistir um filme ou uma série, você tá praticando o listening, né, a audição, você também vai estar conseguindo praticar a conversação, vai estar ganhando vocabulário, vai estar aprendendo a pronúncia das palavras. Então você consegue melhorar em vários aspectos, não só em um. Isso que é muito legal, porque é um pacote completo. Você consegue, a partir de assistir um filme, você consegue ver a entonação, a linguagem corporal dos nativos, como eles usam o idioma para se comunicar, né? Que palavras, que vocabulário eles usam em situações específicas. Você vai conseguir pegar muito mais o ritmo de fala, como eles falam as palavras. Isso é muito importante, porque não é só saber as palavras, formar frases no idioma. A maneira que você fala, a sua entonação, o seu ritmo ali da fala, também transforma isso tudo para te ajudar a soar mais natural. Então assistir filme e série tem esse lado que é muito benéfico. Uma dúvida que já surge logo no começo mas o que eu vou assistir? Porque não é simples você, sendo um iniciante em um idioma totalmente desconhecido, simplesmente começar a assistir um filme sem legenda naquele idioma. Então não dá pra você começar querendo assistir Duna ou Mad Max, né? Porque vai ser uma coisa muito complicada, muito fora do seu alcance no momento. Então a gente precisa muito prestar atenção no que a gente tá assistindo, no tipo de conteúdo que a gente vai estar consumindo pra praticar aquele idioma, principalmente no começo. Pra você seguir um processo mais lógico, é claro que no começo você vai precisar assistir coisas que tenham um diálogo mais básico, sabe? Uma compreensão mais facilitada, que não use tantas palavras específicas de assuntos muito, por exemplo, complexos, assuntos de astronomia, assuntos de, não sei, de engenharia. Então não pode ser uma coisa que tá muito fora daquilo que você tem que estudar no nível básico. Eu tenho até um vídeo que eu fiz aqui pro canal, onde eu expliquei o que você precisa estudar estando no nível básico de inglês. E aí, basicamente, eu também dei dicas de alguns assuntos pra você dominar, que você precisa saber falar e escrever, entender outras pessoas falando sobre aquele assunto. E aí, uma coisa que eu falei lá são os assuntos do dia a dia.
aqueles assuntos que são os mais recorrentes no nosso cotidiano, aquelas coisas que a gente fala todo dia sobre, sabe? São coisas de rotina. Então é muito importante quando você for assistir alguma coisa que seja relacionado à rotina, a assuntos do cotidiano. E aí você, claro, vai lembrar, só porque eu falei isso, de Friends, porque muitas pessoas recomendam assistir Friends, porque justamente fala muito do cotidiano, fala muito de assuntos corriqueiros. Então é ali que você vai aprender as coisas que você realmente vai utilizar já no começo, sabe? Porque é muito importante quando você tá aprendendo outro idioma, você saber falar sobre aquilo que você já fala em português. Então, são coisas que a gente usa mais. E, assim, vamos ser sinceros, o que a gente mais usa é o vocabulário do dia a dia, sabe? Como é que vai no restaurante fazer um pedido, ou na cafeteria, na padaria, no mercado, como é que fala com um amigo, né? Como é que a gente cumprimenta alguém na rua. São coisas assim, como que a gente se apresenta, como que a gente agradece por alguma coisa, como que a gente compra, pergunta o preço de alguma coisa. Você não precisa estar preocupado no nível básico do idioma que você está aprendendo, saber explicar a geografia, saber explicar os continentes, os oceanos, sabe? Não são coisas que você vai estar falando todo dia, a não ser que você seja um professor de geografia. Aí você tem que aprender essas coisas porque faz parte do seu cotidiano. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Por isso que a gente sempre vê Friends sendo recomendado. E é uma das minhas séries favoritas, se não a minha favorita. Então eu sou meio suspeita de falar. Mas, literalmente, gente, é muito bom mesmo. Mas, eu não gosto de Friends. Tem muitas pessoas que não gostam. E aí tem outras também que são do mesmo estilo. Tem Full House, tem Fuller House, que é aquele 3 é demais, sabe, em português. Também é bem legal. Tem Gilmore Girls, The Big Bang Theory, The Middle, também que é bem legal. Então tem outras séries que tem esse mesmo, sabe, esse mesmo estilo. Seinfeld também muito engraçado, gosto dessa série. E todas elas trazem assuntos do dia a dia, porque mostra a vida de pessoas, sabe? E isso é muito importante quando o episódio vai mostrando o dia da pessoa, porque aí você vai vendo como é que fala sobre aquelas coisas no idioma num dia normal. Outra maneira muito comum é assistir desenhos, que eu vejo que muita gente gosta, sabe? De começar a assistir um desenho. Porque o desenho vai trazer uma linguagem mais devagar, feita pra criança. Então, eles vão supor ali que a pessoa não é totalmente avançada no idioma. Então, eles estão fazendo aquilo ali pensando em crianças. Então, é claro que a linguagem vai ser mais simplificada, não vai ser tão complexa. Por isso que eu recomendo também. Mas aí vai do gosto de cada um, porque tem gente que simplesmente não gosta, né, de assistir desenho, e aí você não precisa assistir desenho, né? Mas fica aí de dica também. Um exemplo é assistir Peppa Pig, né? Então, assim, não precisa ser esse desenho, mas tem outros desenhos aí, é só abrir a sua plataforma de streaming, que vão ter vários desenhos pra você assistir. Então, essas são as dicas sobre o que assistir. Mas como assistir? Vamos agora falar sobre a estratégia, né? Vamos falar sobre o método em si. Dependendo do seu nível, o método vai ser diferente. Então, se você é básico, você vai começar assistindo com o quê? Com legendas, certo? Legendas em português, no começo, ou legendas no idioma. E aí a gente já vai falar sobre isso. Mas se você é avançado, tipo assim, ó, passou do intermediário avançado, sabe, o nível B2, você já precisa tirar a legenda, sabe? Tira a legenda. Isso vai te ajudar a avançar mais ainda. Então, passou do intermediário avançado, nem pense em legenda. Mas agora, se você é básico ali, iniciante, claro que você vai precisar da legenda, porque eu sei que ninguém é mágico, adivinha, que vai começar a entender tudo magicamente. Então, vamos à estratégia. Se você for assistir sendo nível básico, você pode assistir esse filme ou esse episódio de série 2 vezes. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas você tá ali pra aprender um idioma. Então não vai ser uma coisa, né, completamente fácil, bem simples. Vai ser simples, mas não tanto assim também, né? Porque eu falei pra vocês, a gente precisa ser intencional. Então não se esquece que você não tá fazendo só uma coisa pra lazer. Você tá aprendendo um idioma também. Então você pode assistir 2 vezes, por quê? Na primeira vez, você vai assistir com legenda em português. Então você vai colocar um filme ali, uma série. Por exemplo, uma dessas aí que eu indiquei, Friends. E aí você vai assistir ela com legendas em português pra reconhecer a história, sabe? Pra identificar os personagens, pra entender realmente o que tá acontecendo. E aí uma segunda vez, você vai assistir com legendas em inglês, ou no idioma que você tá aprendendo. Eu falo inglês porque vem na minha cabeça, é o primeiro que vem. Mas assim, você vai assistir no idioma que você tá aprendendo. E aí o áudio e a legenda nesse idioma. Na primeira vez vai ser áudio no idioma e a legenda em português. E na segunda vez vai ser áudio e legenda no idioma. Pra você se desafiar mais.
Claro que na primeira vez você pegou ali mais de leve, tava tendo o português como apoio. E aí na segunda vez você tem que se desafiar, tem que ver se você realmente tá entendendo. Aí você vai precisar lembrar daquilo que você assistiu na primeira vez. Então você vai ter que prestar atenção pra depois assistir ali no idioma, por exemplo, em francês, e aí lembrar das palavras, dos diálogos, sabe? Porque você já vai ter tido o primeiro contato com aquele filme ou com aquela série. Então você vai saber o que tá acontecendo, você não vai ficar perdido. E aí, às vezes, você pode até lembrar do que a pessoa falou lá em português, e aí você vê a frase nesse outro idioma e você já consegue interligar as coisas, você consegue relacionar e aprender as palavras. E aí, desse jeito, você vai ver como elas são escritas, como elas são pronunciadas. Aí vem a minha estratégia não tão comum, que pode ter pessoas que não vão concordar, e tá tudo bem. Não perca o seu tempo, literalmente não perca o seu tempo anotando todas as palavras que você não souber. Não fique fazendo isso. Porque eu fazia isso, tipo, eu aprendi essas palavras, vou anotar tudo no caderno. Elas estão lá anotadas no caderno, mas de jeito nenhum estão anotadas na minha memória, sabe? Porque só anotar, só escrever, não garante que você vai aprender literalmente a palavra. Então não adianta de nada você ficar perdendo seu tempo anotando palavras e deixar ali. Elas são inúteis, não vai servir pra nada. Então quando você... Tem dois jeitos de aprender essas palavras. Primeiro, você não precisa anotar todas, mas eu quero aprender essas daqui, são muito importantes. Certo, anota elas, mas saiba que isso não é garantia de que você vai aprender. Mas aí você vai pegar essas palavras e você vai ter duas maneiras de aprender elas. Ou naturalmente, que é quando você faz sem esforço, naturalmente. Eu aprendi muitas palavras dessa maneira, então por isso que eu sei que ela realmente funciona. Mas é uma coisa que acontece com o tempo e vai levar mais tempo, certo? Porque é uma coisa que é ao acaso. Então você vê a palavra ali num filme num dia, no outro dia você vê ela num livro, no outro dia você vê ela numa música, no outro dia você precisa usar ela numa frase, e desse jeito você vai memorizando a palavra, porque o segredo para memorizar é ver ela repetidas vezes. E aí quanto mais você vê, mais vai fixando. E aí isso acontece às vezes naturalmente, porque depois que você vê uma palavra uma vez, você começa a prestar atenção nela, você percebe que ela está em todo lugar. Isso acontece diversas vezes, gente. Vocês já repararam nisso? Às vezes vocês nunca viram a palavra, mas depois que vocês viram ela uma vez, vocês começam a ver o tempo todo. Então isso acontece. E tem esse jeito de aprender as palavras, ou então você vai se esforçar para colocar aquela palavra na sua rotina. Então, ou é naturalmente, ou é uma maneira mais forçada, mas você precisa usar, colocar em prática essas palavras para aprender. Então você anotou a palavra, depois tenta usar ela numa conversa, no outro dia tenta usar ela pensando em inglês, no outro dia, não sei, escreve um texto e usa essa palavra. Tem que ser assim, praticando, sabe? Seja escrevendo, pensando ou falando, mas tenta usar essa palavra várias vezes para você poder memorizar ela. E aí sim você vai precisar anotar para não esquecer dela e tá sempre ali pensando, agora eu vou fazer isso em inglês, vou pegar meu caderninho aqui, vou tentar usar essas palavras. Para isso serve, mas não só para anotar e ficar ali, esquecida. Existe ainda uma ferramenta que pode salvar os seus estudos, que tipo assim, gente, não é propaganda, eu simplesmente vi essa ferramenta, que é uma extensão do Google, e aí eu pensei em compartilhar com vocês. Na verdade eu já falei sobre ela em outro vídeo aqui no canal, que é o Language Reactor, que é uma extensão que você baixa aí no seu computador, no Google, aí você conecta a sua conta da Netflix e você pode assistir filmes e séries com legendas duplas. Então uma legenda em português e legenda em inglês, por exemplo. Aí você economiza o seu tempo e o seu esforço, porque você não vai precisar assistir duas vezes. Você assiste só uma vez, sabe? Então ali ao mesmo tempo você já tá vendo a tradução e no idioma-alvo, né? O idioma que você tá aprendendo, que a gente chama de idioma-alvo, que em inglês é Target Language. E aí eu acabei traduzindo, eu falo sempre idioma-alvo. Então você pode pensar nisso também, nesse Language Reactor, que é bem legal. Aí eu deixei pra falar agora no final sobre algo que eu sei que vocês vão perguntar, que é: mas Ana, eu sou básico ou intermediário e eu não gosto de assistir Friends, esse tipo de série com assunto de rotina, eu acho muito chato, sabe? Não é meu estilo, mas eu também não gosto de assistir desenho. O que eu vou fazer? Sabe, eu vou ter que assistir uma série difícil? Aí você não precisa assistir necessariamente uma série difícil, mas você pode assistir algo que você goste, sabe? Os seus filmes, as suas séries, programas de televisão favoritos. Você vai pegar eles e você vai assistir diretamente no idioma que você tá aprendendo, áudio e legenda. Por quê? Porque aí você já viu eles, já são seus favoritos, então você não vai precisar assistir duas vezes. E você, provavelmente, se é o seu favorito, você já vai ter ali as frases decoradas de algumas
cenas e vai ficar mais fácil, porque você já reconhece os personagens, já sabe a história, já sabe o que tá acontecendo, e aí você assiste simplesmente nesse idioma que você tá aprendendo. Se você é viciado em Harry Potter, você já pode usar a saga ao seu favor pra aprender ali inglês, por exemplo. Então essa é uma dica bem legal. Se você não quer assistir essas coisas que eu falei antes, assiste então os seus filmes e as suas séries favoritas pra você conseguir aí ter um contato mais legal com o idioma também. E como é uma coisa que você gosta muito de assistir, vai ser até mais, interessante pra você, mais divertido. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de dar hype no vídeo também, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram. E é isso, beijão, bye bye, see ya!